Olá, mulheres! Mais um Sou Esther e Saúde Emocional para vocês. Hoje a gente está com a Yara Cristina, psicóloga. Ela já é formada há 10 anos e ela atua na área. Ela faz atendimento online, então a gente vai deixar aí também nos comentários o Insta dela. E novamente a gente se coloca à disposição, porque nós, como líderes, né, eu, presbítera Juliana e a pastora Sara, seguimos à disposição de vocês. Também vamos colocar aí o @ da igreja, que é o Mais Ministério. Se você é nova no canal, você começa a seguir a gente e se inteirar aí de tudo que tá rolando. Boa tarde, Yara! Boa tarde, presbítera. Vamos lá? Bora! O que a gente vai falar hoje? Então, a gente tem muita coisa para falar. Como sempre, a gente fala quase pouco, né? Vocês sabem. E aí a gente já estava aqui com várias conversas, desenhando, escrevendo, enfim. Hoje a gente quer falar sobre os 5 elementos da nossa identidade, não é isso? Né, isso. Vai ser. A gente vai pontuar para vocês alguns elementos, né? Que são 5 elementos que compõem a nossa identidade. O primeiro que a gente vai falar é o que os nossos pais dizem ou disseram sobre nós. Certo, isso mesmo. E, por exemplo, eu, né, como psicóloga, eu sempre sou observadora. Então, todo lugar que eu vou, eu sempre estou observando. E assim, a gente vê alguns pais que falam algumas coisas do tipo: ah, esse menino é lento, ah, esse menino é danado, ah, esse menino... E esse tipo de comentário, ele entra na mente. Ele entra na mente e ele fica lá no inconsciente. Até quando você cresce e começa a atuar na vida, e você acaba reproduzindo esse tipo. Que nem, por exemplo, eu comentei com a presbítera que quando eu era bem pequena, criança, e o meu pai, ele tinha uma mania de falar assim: ah, se der 2 tartarugas para Yara cuidar, ela vai deixar uma fugir. E isso entrou na minha mente que até assim, num tempo, eu achava que eu era mais lenta que os outros, mesmo sendo muito estudiosa, tudo, mas assim, parecia que eu sempre estava atrasada. E aí um dia, numa pregação, isso veio assim, ó: liberte-se do que o seu pai e sua mãe falava. Não que ele falava isso como uma coisa ruim, Sim, sabe? Exatamente. Mas foi uma coisa que entrou no meu inconsciente, né? E quantas coisas, às vezes, o pai ou algum familiar falou pra gente, aquilo entrou, né? E você tá reproduzindo esse comportamento, né? E quem é pai e mãe, assim, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque a criança, ela absorve, Ju. Sim, foi o que foi comentado no outro vídeo, né? Assistam esse vídeo com a pastora Sara e a pastora Simone. É um vídeo anterior a esse. Isso, que fala das nossas emoções, como elas interferem nos filhos, né? Como elas afetam diretamente as crianças. E aí, isso que a Yara falou é importante, esse lance dos pais. Claro que hoje a gente está querendo focar em vocês, Sim, né? Então, o que acontece? Na verdade, foi algo que a gente ouviu desde quando criança. Mas quando a gente é criança, a gente não consegue... Criança é uma esponja. Criança é uma esponja. Ela não consegue administrar, porque vamos ser sinceras, até a gente adulto Sim. tem que administrar as nossas emoções. Imagine uma criança. Exatamente. Então pensa você, desde criança, absorvendo o que diversas pessoas estão falando. Por isso que hoje, graças a Deus, a gente, não só hoje, né? A gente tem a Bíblia, que é a nossa base. E aí, nós, como mulheres curadas e saradas, e estamos buscando isso, é uma caminhada, né? Sim, exatamente. Existe um versículo que diz sobre isso. Quando a gente é criança, a gente não consegue administrar. Só que quando a gente é adulta e tem propriedade da palavra e coloca em prática o que está na palavra, isso é muito importante. A gente consegue, com um versículo, colocar isso em prática. Por exemplo, lá em Coríntios, 2 Coríntios 10, 5, diz assim: dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Então, você começa, de fato, a dominar o seu pensamento. Em outra tradução, trazendo o pensamento cativo. Então, assim, você pega o pensamento e traz ele para obedecer a Deus. Então, porque eu estava até comentando com a pastora Sara,
Porque o pensamento, Ju, você não consegue impedir que ele venha. Exatamente. O pensamento, ele vai vir. Só que quando ele vir, a gente pode falar até isso um pouco mais no final, ensinando você de maneira prática a resolver isso, mas o pensamento, ele vai vir. Você vai falar assim, mas eu não vou mais me lembrar disso. Não. O pensamento de trauma, de qualquer situação ruim, principalmente, você pode perceber que principalmente pensamentos ruins, eles vêm a todo momento na sua mente. Mas você pode escolher não pensar esses pensamentos. Ótimo. Amém. É isso. Então, aqui a gente está falando um dos elementos, né, que são os pais. E aí, qual que é o próximo elemento? Sim. O próximo elemento é o que o nosso país diz a nosso respeito. No caso do Brasil, nós temos aquela coisa do jeitinho brasileiro, né? E tinha outra coisa que eu tinha notado. E também sobre todo mundo se atrasa. Então, assim, são duas coisas que estão muito presentes como característica do povo brasileiro. É uma pessoa que vive atrasada e uma pessoa que sempre quer dar um jeitinho, quer fazer uma gambiarra, quer fazer um negócio. E nós, como cristãos, a gente tem que fugir desse aspecto. Então, assim, a gente se atraso todo mundo acontece. Mas, assim, você é uma pessoa que você sempre chega atrasado, toda vez você chega atrasado? Você é uma pessoa que você não cumpre os prazos no seu trabalho? Você não consegue trabalhar direito por conta disso? Porque tem algumas coisas que vem carregado na nossa... Entra como um estigma. Vem de fora para dentro. Só que, assim, a gente tem que sair disso. Você decide se comportar diferente. Porque Sim. Tem muitas pessoas que não cumprem o prazo no trabalho, que falam assim, meu chefe é rico, tanto faz para ele se eu vou trabalhar ou não. E não é uma questão sobre ele, né? É sobre a gente. Até que a gente estava conversando que o que você faz, você precisa fazer bem feito. Como que para o Senhor. Tem um versículo sobre isso. Sim. A gente pode até deixar aqui nos comentários também para vocês estudarem depois. Então, Ju, essa parte do atraso e de ser uma pessoa que fica dando jeitinho, que fica tentando burlar as coisas, assim, a gente como crente, a gente tem que buscar ser uma pessoa equilibrada, reta, honesta, até pra gente ser um testemunho, porque a gente ganha almas não pelo que a gente fala, é por como a gente vive. As pessoas estão observando a gente. Atitudes, ações, né? Exatamente. E aqui a gente realmente está falando sobre isso, né? Sobre os 5 elementos, a gente estava até conversando sobre isso, os 5 elementos da nossa identidade. Então, a gente tem essas características, então, o brasileiro, né, como o brasileiro é conhecido lá fora, ou então, por exemplo, pontualidade britânica. Exatamente. Né? O casamento da princesa estava marcado Exatamente. X horário. Você vê que isso é uma qualidade positiva, e a gente tem uma qualidade negativa. Exatamente. Mas isso são elementos que estão presentes, mas a gente pode escolher que isso não faça parte mais. A gente pode decidir se comportar diferente. Porque a gente quer trabalhar dentro desses elementos, né? E evidenciar o melhor elemento. Exatamente, né? Porque a gente tá aqui nessa terra para evoluir. Exatamente. Não é verdade? Aí, o terceiro elemento que a gente tem é o que eu penso sobre mim. E aí é que a gente tem o elemento da autoimagem. Exatamente. Né? E até eu cheguei a comentar, antes da gente começar a gravar, quando a gente estava montando a pauta, que eu, por exemplo, eu sou bem baixinha. Então, eu sempre tive uma questão com isso. E tinha sempre alguma pessoa que ficava evidenciando essa característica. Sabe? Não sei o que, fulano é baixinho, não sei o que, fulano é baixinho. E aí, aquilo lá... A pessoa falava como se fosse um ponto negativo, mas não é positivo nem negativo. É uma característica minha, própria, né? Como tem gente que é muito alto, outros são baixinhos, outros são gordinhos, outros são magrinhos. Então, assim, isso é quem você está, né? Tem um elemento fixo dentro de você que eu não posso crescer mais do que eu já cresci, né? Posso usar um salto, alguma coisa, né? Mas assim, você não pode deixar que isso seja uma coisa ruim para você. Você não pode ter isso como... Porque assim, uma pessoa que ela tem uma autoimagem ruim, ela vai ter muita dificuldade de relacionamento com os outros, porque quando você não se aceita, você não vai conseguir aceitar outra pessoa, principalmente quem é diferente, né? Você... De repente, existe uma insegurança, um fator ali. Exatamente. Então, nesse elemento da nossa identidade, tem esse lance da autoimagem, que é o que a psicóloga Yara está falando,
tenho autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço as minhas questões. Aqui no Ministério nós já trabalhamos com os temperamentos, né? E aí, quando eu me conheço, eu consigo lidar com o outro. Então, por isso que é importante o lance da autoimagem, autoconhecimento. Lembra que eu falei que é um processo de construção, o que a gente viveu no congresso, a nossa verdadeira identidade, né? Então, é isso que a gente está construindo nesse período e liberando os vídeos para vocês. Aí, Ju, que nem, por exemplo, você comentou agora no seu, né, nessa última fala sobre a insegurança. Mas, na verdade, se a gente for analisar, a insegurança, ela parte de eu não ter convicção, de eu não ter certeza de quem eu sou. Porque quando eu sei quem eu sou, não importa o que os outros falam. O que os outros vão dizer não tem sentido. Não vai ter, a gente não vai se preocupar com o que os outros estão falando. E, inclusive, o penúltimo elemento, o quarto elemento, é o que os outros dizem e pensam sobre mim. Isso também é uma coisa que faz parte da nossa identidade. Exatamente. Inclusive, tem algumas pessoas, por exemplo, que tem umas pessoas que elas são extremamente críticas, sabe? E aí vem uma pessoa, às vezes do seu convívio, aí fala assim, nossa, mas você é burra, nossa, mas você é medrosa, nossa. E aí, às vezes, essa opinião de terceiros, ela vai entrando. Só que assim, Ju, se eu sei quem eu sou, por que o que a outra pessoa falou tá me afetando tanto? Exatamente. Será que, no fundo, a minha autoimagem também não tem esse elemento por conta da minha insegurança? Será que o que ele tá falando, no fundo, eu não acho que ele tem razão? Por isso que eu me ofendi? Exatamente. Com o que a outra pessoa tá falando. Você quer contar aquele episódio? Eu tava falando aqui pra Yara, eu aproveito, né, irmãs? A psicóloga aqui, já vou pegando aqui o que eu posso de dicas. E eu lembro que da última vez que a gente gravou, foi um desafio pra mim, porque eu falei, Yara, eu detesto a minha voz. E ela falou, o quê? Você tem que tratar isso. Pra quê que ela falou isso, irmãs? Porque eu já queria tratar essa questão. E aí eu fui buscar aqui na minha mente, falei, Deus, já tô colocando aqui diante do Senhor a situação. E eu falei para ela hoje, né, a gente conversou aqui, e o que acontece? Desde criança eu sempre ouvi, ai, você tem voz de taquara rachada. Ai, você tem voz de taquara rachada. Aí deixa eu te falar, quem falava isso era uma pessoa muito próxima. E aí eu só ouvindo isso. Eu, como criança, não sabia administrar as minhas emoções, então você absorve. Lembra que a gente falou que a criança é uma esponja? E aquela coisa, absorve. Um adulto falando para uma criança, você tem certeza que aquilo é verdade. Sim, e são papéis de referência, ou às vezes uma pessoa muito próxima uma pessoa do que você admira. Ou um professor, uma pessoa que você admira, exatamente. E aí eu falei, entendi, porque, irmãs, eu não podia abrir um áudio e ouvir um WhatsApp, que eu mandava um áudio. E o primeiro vídeo que a gente gravou para eu ouvir, eu tive que ter o meu momento com Deus e falar, Deus, eu preciso tratar essa questão da voz, porque eu não tenho voz de taquara rachada. Você tem uma voz única que Deus projetou, Deus fez. Cada um como é, exatamente. Né? E você é perfeitinha do jeito que Deus te fez. Exatamente. Por isso que é importante a gente resgatar algumas coisas, mas não para se colocar no lugar de, eu sou coitadinha, né? A Gabrielana, né? Gabrielão. Nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não. A gente tem que sair do papel de vítima. Nós, como pessoas criadas por Deus, como somos mais que vencedores, a gente não pode aceitar de falar assim, mas eu sou inferior. Não. Você não é. Você pode estar numa condição inferior porque você se comparando com outras pessoas, você pode se sentir um pouco inferior, falar, fulano estudou mais, tal. Mas você pode mudar essa situação também. Sim. A gente sempre está em constante evolução. E o lance da comparação, a gente já falou lá no primeiro vídeo, né? Quando a gente deu spoiler de tudo que a gente ia tratar aí nos próximos vídeos,
que não é uma questão para você ficar alimentando. Mas eu digo isso porque, por exemplo, eu poderia me colocar nessa situação, ai, tá vendo, ouvi sempre isso e é isso mesmo. Não, não é isso. E aí a gente pode ir para o último elemento, que é o melhor elemento. O mais importante elemento, que é o que Deus diz e pensa sobre nós. Essa é a parte mais importante da nossa identidade e, ao meu entendimento aqui, que tem que ser a que prevaleça. Porque o que Deus diz sobre nós, como foi, é o Criador. Então, nós somos a criatura. Então, assim, se quem fez a gente disse que nós somos imagem e semelhança dele e que nós somos capazes, nós estamos aqui para dominar, nós estamos aqui para ser mais que vencedores, para comer o melhor dessa terra. Se é o Criador falando isso, a gente tem que aceitar essa identidade. E aí, esse elemento da nossa identidade é o que tem que sobressair. A ideia é você entender que existe na nossa identidade os 5 elementos. Isso é importante para o nosso autoconhecimento, saber sobre os outros elementos. E o autoconhecimento nos ajuda nas nossas relações, porque a nossa vida é isso, a gente se relaciona, né? No profissional, no pessoal, com as amizades, nos convívios, no ministério onde a gente exerce uma liderança. Não existe nossa vida é relacionamento. Exatamente. É em casa, no trabalho, em todos os papéis que a gente exerce, como filha, mãe, colega de trabalho, cidadã, a gente sempre está em relacionamento. Exatamente. E a única identidade que de fato deveria valer e sobressair nas demais que a gente pontua aqui é o que de fato Deus pensa sobre você, né? E é isso que a gente quer deixar como mensagem, porque de fato essa característica, o que ele pensa, é o que vai sobressair, né? Sim. Que foi o que você falou, o pensamento vai sempre vir, a gente sempre vir. A gente estava falando aqui até das setas, né? E que a gente já declara Efésios, né? A gente já declara Efésios, porque aí a gente já coloca as armaduras de Deus. Mas a gente tem que entender, de fato, com esse autoconhecimento, com a nossa autoimagem, que é o que Deus pensa de nós que vai sobressair. Então, a insegurança, o que te faz insegura, vai começar a cair por terra. Porque quando alguém fala algo, igual a gente comentou aqui, os pais, os outros, você não vai te irritar aquilo, porque aquilo não te toca. Você já descobriu a sua verdadeira identidade. E às vezes não vai ser nem ninguém que vai falar alguma coisa. Às vezes o nosso inimigo é a nossa mente. Exatamente. Vai vir aqueles pensamentos te acusando. Quando você fizer alguma coisa que você fracassar, aí vai vir aquele pensamento. Ai, mas eu não consigo, eu não posso. E aí, o que você vai fazendo, dando uma dica prática? Quando vier esse pensamento, a gente vai fazer como Jesus fez no deserto. Você vai combater com a palavra. Amém. Então, eu acho que uma coisa importante seria assim, vamos supor, durante um tempo, quando você acordar de manhã, antes de você sair, leia o Efésios 6:10, que é todo aquele texto sobre a armadura. Sim. Porque aquilo vai entrando, gente, porque a palavra a gente lê e ela entra e aí você começa a colocar em prática. Então, vem o pensamento, Senhor, blinda a minha mente. Exatamente. Isso são setas do inimigo. Então, se falar assim, você não consegue, você não pode. Não, em tudo eu posso naquele que me fortalece. Você vai rebatendo com versículos, até que, porque assim, quando você vai fazendo uma coisa direto, vira hábito. Então, você vai treinar a sua mente que você não aceita mais esses pensamentos sobre você. E você fazendo isso, você vai ver que os seus próprios pensamentos vão começar a mudar. É isso. É exatamente isso, Yara. E aí tem uma frase da Joyce Meyer que eu gosto muito, que está falando um pouco sobre isso, que fala: quando nós enchemos nossos pensamentos com as coisas certas, as erradas não têm espaço para entrar. Perfeita, né? Frase. E é exatamente isso. E aí o versículo que a gente colocou aqui como base para o elemento 5, né, que é Deus, foi Gênesis, capítulo 1, e o versículo é o 27, que diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
Então, aqui já diz o princípio básico, né? Sim. A base. Deus criou a imagem e semelhança dele. Então, a gente tem que resgatar e viver verdadeiramente o que Deus tem colocado pra gente. Porque aqui a gente tem. A gente só precisa buscar isso e evidenciar o que Deus tem. Porque se você pensa assim, você imagina assim, você tá num problema, numa situação e você fala assim, eu sou imagem e semelhança de um Deus perfeito e todo-poderoso. Como você é filho e você é imagem e semelhança dele, automaticamente você está se aproximando do que é perfeito, né? E aí você vai encontrando uma força interior. Então assim, a gente tem que começar a se autoconhecer e usar a palavra, porque a Bíblia foi feita como o nosso manual. Deus nos criou e a Bíblia é o manual de instruções. Aqui, na palavra, tem resposta para todo e qualquer problema que a gente venha a passar. Sim. Né? A gente só tem que estar aberto para ouvir. É verdade. Né? Eu espero que vocês tenham gostado também. Hoje a gente quis enfatizar, né, esses 5 elementos da nossa identidade, já fazendo vocês buscarem, mas já dando a resposta qual que é o elemento que tem que evidenciar. E praticar, gente, praticar a palavra. É prática, não tem jeito. Yara, mais uma vez, muito obrigada, viu, obrigada por aceitar pelo convite, né, nosso uma oportunidade de contribuir, de ser usada por Deus, né? Amém. Espero que isso esteja abençoando vocês de alguma maneira. Eu estou de compartilhar, eu estou me sentindo muito abençoada. Ai, nós também, super abençoadas. A gente tem uma troca muito legal aqui, o que a gente vai desenhando, esmiuçando, e a gente quer passar nos vídeos, a gente quer transferir um pouquinho disso para vocês, que vocês absorvam aí 10%, a gente já vai ficar feliz, e a gente quer que vocês busquem também a gente através das redes que a gente vai deixar aí. Podem procurar a Yara faz atendimento online, pode procurar as líderes do Sou Esther, a presbítera Juliane e a pastora Sara, estamos à disposição. Aceitamos aí no comentário um tema que vocês querem que aborde. Gente, sugestões, porque o que vocês quiserem, essa série de vídeos, ela pode ser interminável, porque há questões pra gente melhorar. Muitos assuntos, assuntos. A gente tem alguns já em vista, mas a prioridade é o que vocês sugerirem pra gente. Amém. Nós agradecemos todas vocês pela atenção, pela disponibilidade, só pelo fato de parar, assistir esse vídeo, tá bom? Agradecemos imensamente. Curte, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo. Fica com Deus.